E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um Pense no Alto, pessoal. E aí eu queria perguntar para vocês, já ouviu falar no que é as 3 realidades brancas da igreja? Você quer escutar um pouco mais sobre isso? Vem comigo, tamo junto e é nóis! Pois é galera, vamos quebrar logo com esse suspense. As 3 realidades brancas da igreja quais são? Eucaristia, branca, Nossa Senhora, por causa de sua pureza, e o Santo Padre. Qual é a cor da roupa que o Santo Padre usa? Exatamente, pessoal, nós que somos verdadeiramente católicos, nós temos que amar essas 3 realidades brancas da igreja: Eucaristia, Maria e o Santo Padre. E Dom Bosco, já ouviu falar em Dom Bosco, meu chapa? Exatamente, Dom Bosco, cara, ele teve um sonho para falar para os seus jovens sobre essas 3 realidades, que eu queria partilhar com você. Eu não sei se você já ouviu falar nesse sonho de Dom Bosco, mas mais ou menos em 1862, se não me engano, dia 26 de maio, ele chegou para os jovens dele e disse: no final do mês vou contar uma historinha para vocês que vai fazer vocês crescerem muito na espiritualidade. E aí ele contou essa história. Ele disse que andava no meio do mar, né? Claro que sonho não é o mesmo raciocínio, né? O sonho ele segue outra lógica. Então esse sonho é um sonho assim muito forte, sonho muito de Deus para ele, sabe? E claro, ele andava no meio do mar, ele tipo não era Jesus, lógico, né? Mas é um sonho, velho, né? A mesma lógica que se segue assim no dia cotidiano. E ele via vários navios e um grande navio. Desses navios menores, eles atacavam esse navio, tipo assim, imagina comigo, eles atacavam esse navio com fuzil, né? Com aqueles esporão de ferro, tá entendendo? Para poder causar algum dano a esse navio. E esse grande navio era guiado por um homem todo vestido de branco. Imagina só quem é esse homem vestido de branco, né? E aí esse grande navio também tinha navios menores, que à medida em que ia sendo atacados, outras vezes iam saindo, iam fugindo e tal. E aí o Dom Bosco começou a ficar preocupado, velho, como se o navio grande ele fosse destruído, sabe? Que é a igreja. E aí porque ele via os ataques, né? E é engraçado que essas perseguições da igreja não é só do tempo de Dom Bosco. Hoje também a igreja ela é perseguida, né? A religião mais perseguida no mundo inteiro, se você não sabe, é o cristianismo. Na Síria, no Iraque, né, no Oriente Médio, vários países perseguem os cristãos, especialmente os católicos. Então essa perseguição ela é real, ela é concreta, se liga? Mas aí presta bem atenção. E aí esse navio, à medida em que ele ia andando, ele ia sofrendo isso. Esses navios menores, que são como se fossem as dioceses, as igrejas particulares, eles iam navegando, alguns deles até fugindo com medo de serem atacados também. E visto no meio do mar, Dom Bosco vê 2 grandes colunas, né? Uma coluna maior, mais alta, que é uma coluna que ele vê lá em cima, uma Eucaristia bem grande, e está escrito lá nessa coluna, né? Eu tenho que ler, ó. E está escrito nessa coluna: Salus Credentium, ou seja, a salvação daqueles que creem. E do outro lado tem uma coluna um pouco menor com a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, né? Que inclusive Dom Bosco paciência. Sim, no outro lado tinha uma coluna um pouco menor, mas também muito grande, com a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, que Dom Bosco ele era muito devoto. E embaixo tinha escrito Auxilium Christianorum, né? Auxílio dos cristãos, velho. E aí, essa grande navio, eles faziam todo o esforço para poder chegar, né, entre essas colunas, porque entre essas colunas tinham como se fossem grandes correntes, né? Com âncoras, para poder dar apoio. E aí eles lutavam muito para poder chegar no meio dessas 2 colunas. E à medida em que eles iam enfrentando, iam entrando, né, tentando navegar, os navios iam atirando neles e tal. Mas olha que massa. À medida em que eles iam sofrendo esse navio, um vento ia saindo como se fosse dessas 2 colunas e ia restaurando, sabe, esse navio. E até que um dia esse navio, no meio dessas batalhas, o Santo Padre morre no sonho dele. Mas quando o Santo Padre morre, cara, esses navios menores que tentam atacar, sabe, ficam felizes, sabe, ficam assim, eufóricos mesmo, mas logo que ele morre, outro é eleito. E aí eles começam a ficar desanimados, sabe? E quando aquele navio consegue ficar entre a Eucaristia e Nossa Senhora, a tempestade, ela vai se acalmando, sabe? E cara, esse sonho, e aqueles navios que estavam mais longe, eles começam a se aproximar, né? Porque de fato, grandes tribulações veio, né? E aquelas igrejas, aquelas pessoas que estão distantes da vida na fé começam a retornar, né? E cara, esse sonho é muito profundo, né? Se você parar para pensar só de fato, a igreja só se torna verdadeiramente santa, a igreja só é
verdadeiramente uma seguidora de Jesus Cristo quando ela se coloca entre a Eucaristia e Maria. Quando ela se coloca sobre essa proteção, é de lá que vem a nossa força. É de lá que os navios que estão hoje distantes, as pessoas que estão distantes, as dioceses, né? Esses lugares do mundo que passam por tribulações, é lá que encontram força para retornar à comunhão com a igreja, né? Se nós pararmos para pensar quantas vezes nós mesmos, pelos sofrimentos que a vida nos dá, pelas perseguições que a gente tem em dizer que nós somos cristãos, em dizer que nós acreditamos em Jesus Cristo, em dizer que nós defendemos a nossa fé publicamente, em dizer que nós defendemos a vida, nós somos perseguidos. E é na Eucaristia e em Nossa Senhora que nós encontramos o escudo, né? A nossa proteção, o nosso consolo. Só na Eucaristia e Nossa Senhora que nós conseguimos verdadeiramente ficar fiéis ao Santo Padre, sabe? E a própria igreja, quando ela se arma nessas duas colunas, ela se torna inabalável, velho. Ainda que os homens caiam, ainda que os homens passem, mas a fidelidade da igreja permanece constante, real. E é isso, galera. O vídeo de hoje era para falar um pouco sobre a Eucaristia, sobre Maria e sobre o Santo Padre. E nós, como verdadeiramente cristãos, pessoal, de nada vale a nossa fé se nós não somos adoradores da Santíssima Eucaristia, se nós não amamos verdadeiramente a Maria, se nós não somos fiéis ao Papa. Não é ser fiéis à ideologia X, Y ou Z, ao meu movimento, à maneira que eu vejo o Evangelho. Não. Fiel à igreja. Fiel ao Santo Padre, sabe? Porque, gente, claro, aqui não, graças a Deus aqui não, mas lá em Marte, bem distante daqui, tem gente que quer ser tão católico, tão católico, tão católico, que quer ser mais católico do que o Papa. Não dá, não dá. Um verdadeiro católico adora Jesus sacramentado, participa da missa, ama verdadeiramente a Nossa Senhora e, além de tudo, é fiel à igreja, fiel ao Papa. Gostou desse vídeo? Não? Tudo bem, acontece com a vida, né, velho? Então vai-se embora, deixa isso pra lá. Tô frescando, mas se tu gostou desse vídeo, velho, deixa logo o teu like aí, comenta, compartilha, dá uma força para nós, compartilha, manda pra galera do seu grupo de oração, que eu espero que você goste muito. E é nóis, pivete. Yo!